Eu quero fazer a leitura aqui do comunicado do Movimento Passe Livre de São Paulo em relação... O Movimento Passe Livre está, nesse momento, sendo recebido pela presidente Dilma Rousseff e estive em contato ainda há pouco com uma das lideranças do movimento. Essa semana, o movimento foi chamado para uma audiência pública aqui na Comissão de Educação do Senado, através de requerimento de nossa autoria. E eu queria, antes de fazer o meu pronunciamento, fazer a leitura do comunicado público do Movimento Passe Livre, que diz o seguinte: a Presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, ficamos surpresos com o convite para essa reunião. Imaginamos que também esteja surpresa com o que vem acontecendo no país nas últimas semanas. Esse gesto de diálogo que parte do governo federal destoa do tratamento aos movimentos sociais que tem marcado a política dessa gestão. Parece que as revoltas que se espalham pelas cidades do Brasil desde o dia 6 de julho têm quebrado velhas catracas e aberto novos caminhos. O Movimento Passe Livre, desde o começo, foi parte desse processo. Somos um movimento social, autônomo, horizontal e apartidário, que jamais pretendeu representar o conjunto de manifestantes que tomou as ruas do país. Nossa palavra é mais uma dentre aquelas gritadas nas ruas, erguidas em cartazes, pichadas nos muros. Em São Paulo, convocamos as manifestações com uma reivindicação clara e concreta: revogar o aumento. Se antes isso parecia impossível, provamos que não era e avançamos na luta por aquela que é e sempre foi a nossa bandeira: um transporte verdadeiramente público. É nesse sentido que viemos até Brasília. O transporte só pode ser público de verdade se for acessível a todos e a todas, ou seja, entendido como um direito universal. A injustiça da tarifa fica mais evidente a cada aumento, a cada vez que mais gente deixa de ter dinheiro para pagar a passagem. Questionar os aumentos é questionar a própria lógica da política tarifária, que submete o transporte ao lucro dos empresários e não às necessidades da população. Pagar pela circulação na cidade significa tratar a mobilidade não como direito, mas como mercadoria. Isso coloca todos os outros direitos em xeque. Ir até a escola, até o hospital, até o parque, passa a ter um preço que nem todos podem pagar. O transporte fica limitado ao ir e vir do trabalho, fechando as portas da cidade para seus moradores. É para abrir as portas da cidade que defendemos a tarifa zero. Nesse sentido, gostaríamos de conhecer o posicionamento da Presidenta da República sobre a tarifa zero no transporte público e sobre a proposta de emenda constitucional 9090 de 2011, que inclui o transporte no rol dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal. É por entender que o transporte deveria ser tratado como direito social amplo e restrito que acreditamos ser necessário ir além de qualquer política limitada a um determinado segmento da sociedade, como os estudantes. No caso do passe livre estudantil, defendemos o passe livre para todos e para todas. Embora priorizar o transporte coletivo esteja no discurso de todos os governos, na prática, o Brasil investe 11 vezes mais no transporte individual por meio de obras viárias e políticas de crédito para o consumo de carros, segundo o IPEA de 2011. O dinheiro público deve ser investido em transporte público. Gostaríamos de saber por que a presidenta vetou o inciso 5º do artigo 16º da Política Nacional da Mobilidade Urbana, Lei número 12.587 de 2012, que responsabilizava a União por dar apoio financeiro aos municípios que adotassem políticas de priorização do transporte público. Como deixa claro seu artigo 9º, esta lei prioriza um modelo de gestão privado baseado na tarifa, adotando o ponto de vista das empresas e não dos usuários.
O governo federal precisa tomar a frente do processo de construção de um transporte público de verdade. A municipalização da CID e sua destinação integral e exclusiva ao transporte público representaria um passo nesse caminho em direção à tarifa zero. A desoneração de impostos, medida historicamente defendida pelas empresas de transporte, vai no sentido oposto. Abrir mão de tributos significa perder o poder sobre o dinheiro público, liberando verbas às cegas para as máfias dos transportes, sem qualquer transparência e controle. Para atender às demandas populares pelo transporte, é necessário construir instrumentos que coloquem no centro da decisão quem realmente deve ter suas necessidades atendidas: os usuários e trabalhadores do sistema. Essa reunião com a presidente da República foi arrancada pela força das ruas, que avançou sobre bombas, balas e prisões. Os movimentos sociais no Brasil sempre sofreram com a repressão e a criminalização. Até agora, 2013 não foi diferente. No Mato Grosso do Sul, vem ocorrendo um massacre de indígenas e a Força Nacional assassinou, no mês passado, uma liderança terena, durante uma reintegração de posse. No Distrito Federal, 5 militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foram presos há poucas semanas, em meio às mobilizações contra os impactos da Copa do Mundo da FIFA. A resposta da polícia aos protestos iniciados em junho não destoa do conjunto. Bombas de gás foram jogadas dentro de hospitais e faculdades. Manifestantes foram perseguidos e espancados pela polícia militar. Outros foram baleados. Centenas de pessoas foram presas arbitrariamente. Algumas estão sendo acusadas de formação de quadrilha e incitação ao crime. Um homem perdeu a visão. Uma garota foi violentada sexualmente por policiais. Uma mulher morreu asfixiada pelo gás lacrimogênio. A verdadeira violência que assistimos nesse junho veio por parte do Estado em todas as suas esferas. A desmilitarização da polícia, defendida até pela Organização das Nações Unidas, e uma política nacional de regulamentação do armamento menos letal, proibido em diversos países e condenado por organismos internacionais, são urgentes. Ao oferecer a Força Nacional de Segurança para conter as manifestações, o ministro da Justiça mostrou que o governo federal insiste em tratar os movimentos sociais como assunto de polícia. As notícias sobre o monitoramento de militantes feitos pela Polícia Federal e pela Agência Brasileira de Inteligência vão na mesma direção: criminalizar a luta popular. Esperamos que essa reunião marque uma mudança de postura do governo federal que se estenda às outras lutas sociais, aos povos indígenas que, a exemplo dos Caiovás guaranis e dos mundurucus, têm sofrido diversos ataques por parte de latifundiários e do poder público, às comunidades atingidas por remoções, aos sem-tetos, aos sem-terras e às mães que tiveram os filhos assassinados pela polícia nas periferias. Que a mesma postura se estenda também a todas as cidades que lutam contra o aumento de tarifas e por outro modelo de transporte: São José dos Campos, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, entre muitas outras. Mais do que sentar à mesa e conversar, o que importa é atender às demandas claras que já estão colocadas pelos movimentos sociais de todo o país. Contra todos os aumentos do transporte público, contra a tarifa, continuaremos nas ruas. Tarifa zero já. Toda força aos que lutam por uma vida sem catraca. Movimento Passe Livre, São Paulo. Inicio, senhor presidente, esse pronunciamento com o comunicado oficial do Movimento Passe Livre de São Paulo, que nesse momento está em audiência com a presidente da República. Como disse esse comunicado, a audiência conquistada. Audiência esta conquistada e audiência que estes estudantes, esses jovens, receberam o convite a esta audiência com muita surpresa. E que, acredito, a presidente também com surpresa recebeu os notórios acontecimentos das últimas 2 semanas. Os notórios acontecimentos dos últimos 7 dias. 7 dias que abalaram o Brasil. Numa paronímia com 11 dias que abalaram o mundo, de John Reed, 7 últimos dias que abalaram o Brasil. E eu diria, senhor presidente, com a consciência de alguém que participou de uma geração
de mobilizações, de uma geração que há 20 anos atrás pintou a cara, que há 20 anos atrás participou de mobilizações de rua, de uma geração que cresceu e que foi forjada vendo outras gerações estando nas ruas. Eu fui forjado na luta política, senhor presidente. Eu aprendi com a luta política e o senhor que me conhece sabe disso muito bem. Eu aprendi com a luta política e aprendi com mandamentos de professores que ouvi. Eu aprendi com discursos como de Salvador Allende, que no seu célebre último discurso, ilhado no La Moneda, no Chile, dizia: a história é nossa e é feita pelos povos. Eu aprendi lendo trechos como de João Fernandes Vieira, no século XVIII, que dizia, já no período do Estado absolutista, que é necessário desobedecer ao rei para servir ao rei. Eu aprendi na formação política que é necessário se levantar sempre para fazer com que a sociedade avance. Eu aprendi com a formação política que a sociedade sempre precede o Estado. Eu aprendi, inclusive, na formação política, e nos ensinou discursos dessa tribuna de grandes parlamentares, como Ulisses Guimarães, que a sociedade que precede o Estado e a sociedade com mobilizações que precedem o Estado é que fazem com que o Estado avance. Então, senhor presidente, meus caros senadoras, senadores, aqueles que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV Senado, um momento como este da história nacional deve ser saudado. Um momento como esse não pode ser criminalizado ou mal comparado. Não é tuitando imagens como esta que eu vi nesse final de semana. Gente tuitando imagem de 1964, tentando assemelhar essas manifestações de hoje com a marcha da família com Deus pela liberdade. Isso aqui é uma foto de 1964 da Marcha Família com Deus pela Liberdade, em que tinha um cartaz intitulado O Gigante Acordou. Tentando comparar com a hashtag dos jovens de hoje. Tentando fazer essa comparação. Pasmem, eu vi isso essa semana em redes sociais. Eu vi em redes sociais alguns tentando alegar que esse movimento de rua, senador Paulo Paim, dessa semana é conservador, de direita e fascista. Eu acho que conservador, eu acho que esse caminho é o caminho de quem não está entendendo o que está acontecendo. Se não vejamos, a Marcha da Família com Deus em 1964, a bandeira de ordem clara, lá era o seguinte: Deus nos salve do comunismo. Não é essa, não é esta a bandeira das manifestações de agora. Eu me reivindico alguém de esquerda, com formação de esquerda, com postura política de esquerda. Não é porque a meninada que está nas ruas, esta meninada que está nas ruas, que tem uma posição política avessa a partidos políticos, mas que dentre eles que estão nas ruas, de alguns, como do movimento Passe Livre, dizem claramente: nós somos um movimento apartidário, mas não somos antipartidários. É essa a declaração do movimento Passe Livre. Vocês ouviram ainda há pouco a manifestação do movimento Passe Livre. E isto não é uma manifestação de um movimento que seja antipartidário. É uma manifestação clara de um movimento que claramente tem posições políticas. E, convenhamos, um movimento que assume uma posição política clara de defesa do direito básico elementar do acesso ao transporte, que assume uma posição política clara de defesa do direito dos índios, que assume uma posição política clara de defesa do direito dos trabalhadores, que assume uma posição política clara de defesa do direito contra a criminalização dos movimentos sociais. Não pode ser chamado um movimento desse de conservador. Portanto, aqueles que tentam ousar
a criminalizar ou a rotular os movimentos que ocorrem nessa semana, dobrem a língua ao tentar isso. Talvez estejam tentando, e me parece que um dos artigos mais lúcidos que já vi nesse final de semana, de análise do que está acontecendo, é do senhor Mino Carta, no editorial da Carta Capital. O que ocorre é que outrora existia, na minha geração, senhor do Pai, a minha geração foi às ruas. Eu tinha um partido político que ia às ruas e se orgulhava de estar às ruas e levando sua bandeira. A minha geração foi às ruas, pintou cara, pintava de vermelho, ia às ruas com a bandeira e não tinha problema. Só que essa é a minha geração. E a minha geração, meu partido político, naquela época tinha condições de fazer isso. A pergunta é, hoje tem? A pergunta é, por que hoje não tem? O que aconteceu nesse intervalo que perdeu a credencial de estar nas ruas e de empunhar e de levantar a bandeira? Ao invés de tentar criminalizar e rotular, será que não é melhor refletir e perguntar? Por que perdeu a credencial e a identidade? Ao invés de tentar rotular e criminalizar, será que não é melhor perguntar por que perdeu a identidade com a meninada? Por que não se identifica mais com essa geração de 18, de 20 anos? Ao invés de tentar criminalizar e rotular uma meninada que está no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp, que está na internet e de repente resolveu sair da internet para ocupar as ruas, que compreendeu de um momento para outro que não é só nas redes sociais que se muda o Brasil, mas sim na luta concreta, que compreendeu isso e utiliza das redes sociais o mecanismo concreto da mobilização. E com esses novos movimentos sociais não se vale mais as velhas ferramentas de luta. O que está acontecendo é um processo novo, rico e maravilhoso. Não tentem ser anacrônicos. Anacronismo é uma categoria da história que significa o seguinte: tentar fazer a leitura dos acontecimentos de um tempo com as categorias do tempo passado. É a mesma coisa, tentar a geração de 68... tentar entender a geração da luta pelas diretas e da luta pela anistia ampla com seus valores. A geração de 68 e a geração da luta pela anistia e pelas diretas, tentar entender a geração dos caras pintadas com os seus valores. E a geração de 68, a geração da luta pelas diretas e a geração dos caras pintadas, tentar entender a geração de hoje com seus valores. Não tentem ser anacrônicos. São outros valores, são outras formas de lutas. Eu não vou adiante neste antipartidarismo. Não acho que seja esse o caminho. Mas o caminho também não é criminalizar e também fazer rótulos. E também colocar no gueto essa mobilização. Essa mobilização deve ser saudada e deve ser separada. Está claro que os atos de excesso são exceções. Não significa o centro da pauta que eles estão defendendo. E convenhamos, a pauta que eles estão defendendo não tem nada de conservador. Não tem nada de conservador e não tem nada de golpismo. Defender saúde pública, defender educação e defender rejeição da PEC 37 e transporte público de qualidade. Não tem nada de conservador defender saúde pública de qualidade. Aliás, conservador é manter, conservador é o Estado brasileiro, nos últimos 22 anos, sufocar a implementação de um dos melhores modelos de saúde pública do mundo, pela falta de investimento e subvenção, pela falta de investimento e subvenção à saúde pública e pela condescendência à saúde privada. Convenhamos, o Brasil gasta $385 por habitante na sua saúde pública. Nós gastamos menos por habitante na sua saúde pública que Uruguai, Cuba, Costa Rica, Cuba e Argentina. Em 1980, o governo federal gastava 75%
com a saúde pública. Hoje, o governo federal gasta 46% com a saúde pública. Em 1980, os municípios e estados gastavam 25%. Hoje, estados e municípios gastam 54% com a saúde pública. Ao longo de mais de 30 anos, o governo federal foi desresponsabilizando-se com a saúde pública. A saúde pública foi sucateando-se. Em 1988, nós constituímos um sistema único de saúde, universal e gratuito e de qualidade. Ao longo de 25 anos, nós não implementamos esse sistema de saúde. Nós asseguramos na Constituição a universalidade do sistema de saúde, mas nós não asseguramos. Nós investimos 3% do PIB e para assegurar um sistema público de saúde gratuito e de qualidade, nós precisávamos de 7% do produto interno bruto. Nós precisávamos ter aprovado aqui 10% da receita bruta da União para ser investido na saúde pública e nós não aprovamos. E isso é bandeira conservadora? Ampliar os investimentos na saúde pública? E convenhamos, por mais que seja saudado a vinda de novos médicos, ela por si só não resolve. Ela tem que ser combinada com o aumento do investimento na saúde. Essa é a medida que deve vir. Ela deve vir acompanhada com o investimento de 10% da receita bruta da União para a Saúde. Era esta a medida que deveria ter sido anunciada. Não podemos, no momento de mobilizações de rua, nós não podemos nos contentar com a síndrome de Maria Antonieta, que no meio da Revolução Francesa, perguntada pelos seus auxiliares que o povo queria pães, e respondia que se não tinha pães para o povo, se concedesse os brioches. Nós não podemos, no momento de mobilizações populares de rua, conceder ao povo os brioches. No momento enquanto este, no momento em que se reivindica saúde de qualidade, é insuficiente somente a medida de convocar médicos. Temos que ampliar os investimentos em saúde pública. Assim como as ruas reclamam educação, é importante a medida dos royalties para a educação, mas também a ela deve ser somado o seguinte: existe uma proposta de emenda nossa ao Plano Nacional de Educação, que os lucros, essa medida implica no seguinte, que os lucros das empresas estatais que hoje vão para o pagamento da dívida pública sejam todos destinados à aquisição, sejam todos destinados para obter a meta dos 10% do produto interno bruto para a educação. É necessário medidas concretas, é necessário reduzir o que nós investimos, o que nós destinamos à dívida pública. É necessário, concretamente, ampliarmos investimentos em educação e saúde e não simplesmente tomarmos medidas paliativas. Nós não podemos, não é possível responder o reclame das ruas com brioches. Nós temos que responder o reclame das ruas com respostas concretas que ampliem investimentos em educação e em saúde. E por fim, senhor presidente, não me venham dizer que o Ministério Público é uma instituição conservadora. Foi o Ministério Público que socorreu a cidadania nos últimos 25 anos. Foi o Ministério Público que socorreu parlamentares do Partido dos Trabalhadores nos últimos 25 anos na oposição ao governo de Fernando Henrique. Foi o Ministério Público que defendeu os direitos difusos e coletivos nos últimos 25 anos. Foi o Ministério Público que defendeu o meio ambiente nos últimos 25 anos. Não foi promotores de justiça e procuradores da República que torturaram durante a ditadura militar, que cometeram tudo quanto foi de tipo de atrocidades.
Então, não venham com esse discurso que o Ministério Público é uma instituição conservadora e que, portanto, a defesa pela rejeição da PEC 37 é uma bandeira conservadora. Não, é uma bandeira cidadã. E estão certos os meninos nas ruas. Não tem nada de conservador nas bandeiras. Defender transporte público de qualidade. Defender mais investimento em saúde, mais investimento em educação. Defender a rejeição de uma proposta de emenda constitucional que só serve a ampliar a impunidade nesse país. Eu tenho orgulho de estar ao lado dessas bandeiras. Essas bandeiras são progressistas. Essas bandeiras são do lado certo do povo, do lado certo do Brasil. Enquanto estiver povo nas ruas, esse país avança. Mais uma vez, estou com Allende. A história é nossa e ela é feita pelos povos.